Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso que é simplesmente único na literatura mundial, o do poeta português Fernando Pessoa. E mais do que isso, vamos explorar as ferramentas incríveis que ele usou, não só como ele mesmo, mas através das várias outras personalidades que ele criou. Bora nessa viagem? Bom, para começar, este aqui é o Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, sem dúvida. Ele nasceu em 1888 e viveu numa época, sabe, de muita mudança, muita ebulição. E a obra dele reflete exatamente isso. Uma busca sem fim pela identidade. Uma inquietação com o que é ser eu. E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. Porque falar de Fernando Pessoa nunca é falar de uma pessoa só. A grande questão não é só quem ele foi, mas quem mais ele conseguiu ser ao mesmo tempo. Vamos entrar agora na nossa primeira parte para entender isso melhor. O que Pessoa fazia ia muito, mas muito além de só criar um nome diferente para assinar um texto. Era algo muito mais profundo. Eram verdadeiros projetos de vida. A palavra-chave aqui é heterônimos. Foi o termo que ele mesmo criou. Cada heterônimo era um poeta completo. Tinha data de nascimento, biografia, mapa astral, tinha uma aparência física, uma filosofia de vida própria e, o mais impressionante, um estilo de escrever totalmente diferente dos outros. Eram, de fato, outras vidas. Tá, mas aí vem a pergunta. Como ele conseguia criar vozes tão únicas, tão diferentes entre si? Isso nos leva direto para a caixa de ferramentas de um poeta. Que recursos, que truques da linguagem eles usam para moldar a realidade com palavras de um jeito tão intenso? Antes de tudo, a gente precisa entender um conceito fundamental, o eu lírico. Atenção, o eu lírico não é o autor de carne e osso. É a voz que fala dentro do poema. É uma perspectiva, uma consciência que se manifesta ali, naquelas palavras. E cada heterônimo do Pessoa tinha um eu lírico completamente distinto. E para construir essa voz, o poeta lança mão das figuras de linguagem. Elas são como superpoderes das palavras, sabe? Ferramentas que deixam a poesia escapar do sentido óbvio para criar efeitos muito mais poderosos e profundos. Vamos dar uma olhada em três que Pessoa e seus heterônimos dominavam como ninguém. A nossa primeira ferramenta é um clássico, a hipérbole, que é basicamente a arte de exagerar para conseguir expressar uma verdade que é ainda maior. Então, o que é a hipérbole? É um exagero de propósito. Um exagero que todo mundo sabe que é um exagero. A ideia não é enganar, claro, mas sim colocar uma lente de aumento gigantesca sobre um sentimento, seja ele qual for. Agora, olha que interessante essa comparação. No dia a dia, a gente usa hipérbole o tempo todo. A gente fala, te pedi 1 milhão de vezes. Mas na poesia do Pessoa, a hipérbole ganha uma outra dimensão. Ele olha para o mar e não vê só água salgada, ele vê as lágrimas de uma nação inteira. Ouve só a força desses versos. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É uma imagem que conecta a imensidão da natureza com a dor de um povo todo. É de arrepiar. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: esse exagero não está ali só para enfeitar o poema. Ele serve para dar a dimensão do sacrifício gigantesco das grandes navegações. A hipérbole transforma o mar num monumento vivo à dor e à coragem daquele povo. É genial. Vamos agora para a segunda ferramenta, uma que adora uma boa contradição, que busca lógica onde parece não existir nenhuma. Vamos falar do paradoxo. Um paradoxo é basicamente uma ideia que parece se contradizer. À primeira vista não faz o menor sentido, mas se a gente para pensar um pouquinho, descobre uma verdade muito mais complexa e profunda ali dentro. E para falar de paradoxo, a gente tem que citar um dos heterônimos mais famosos, o Bernardo Soares. Olha só o que ele solta no livro do Desassossego. Realizar é não realizar. Oi? Como assim? Parece um absurdo completo, né? Mas aqui tá a beleza da coisa. O que o Soares quer dizer é que, no exato momento em que um sonho se realiza, ele para de ser um sonho, ele vira realidade. E com isso ele perde aquela magia, sabe? Aquela coisa do desejo, da imaginação. Essa contradição captura perfeitamente aquele sentimento agridoce de finalmente conseguir algo que se queria muito. É uma ideia que faz a gente parar para pensar. A realização de um sonho é, ao mesmo tempo, a sua morte enquanto sonho. É uma verdade um pouco desconfortável, mas profundamente humana, que só uma ferramenta como o paradoxo consegue expressar de forma tão certeira. Chegamos à nossa terceira e última ferramenta e vamos ver como ela foi essencial para a filosofia de outro heterônimo importantíssimo, o Alberto Caeiro.
Personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia, é bem fácil de entender. É quando a gente dá características humanas, sentimentos, ações, para coisas que não são humanas. É como se a gente desse vida ao mundo ao nosso redor. No dia a dia, a gente faz isso direto. Tipo quando alguém fala que o dia acordou triste. Todo mundo sabe que o dia não tem humor. Agora, olha o que o Alberto Caeiro, o heterônimo, faz. Ele não diz que sentiu a brisa. Ele diz que sentiu a mão da brisa. Percebe a diferença? Olha que delicadeza. Nesse trecho, a brisa, que é um elemento da natureza, ganha uma parte do corpo humano, uma mão, que toca o rosto de quem fala no poema. E aqui está a sacada genial. O Caeiro era o poeta que defendia que a gente devia sentir o mundo diretamente, sem ficar pensando sobre ele. Então, ao dar uma mão para a brisa, ele torna a experiência totalmente física, tátil. A personificação aqui não é só um enfeite, é a própria filosofia dele acontecendo na prática. Ele não pensa sobre o verão, ele sente o toque do verão. No final das contas, hipérbole, paradoxo, personificação, tudo isso mostra como a linguagem poética consegue se torcer, se esticar, se contradizer para chegar mais perto da nossa realidade, que é complexa e cheia de contradições. A poesia consegue capturar essa bagunça maravilhosa que é a experiência de ser gente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Num mundo que valoriza tanto a informação direta, o fato bruto, o que a gente ganha quando para escutar uma linguagem que exagera, que se contradiz, que dá alma para as coisas? Fica aí a reflexão. O que um poema pode nos ensinar que um fato puro e simples jamais conseguiria?